Muito bem, seja bem-vindo, você que está ouvindo a primeira gravação do Rádio Diz, o seu podcast sobre notícia Disney, aqui nas principais plataformas de podcast e também no YouTube. Um podcast que vai vir trazendo todas as principais notícias do mundo mágico de Walt Disney para você e para sua família, começando hoje. Poderá acompanhar os bastidores da gravação do nosso cast através do nosso canal no YouTube, o The Morning Disney Show, e também na plataforma Canal 1928. Pois é, o Rádio Diz Podcast é uma super parceria entre o canal The Morning Disney Show e o canal 1928 Cultura Diz, de Thiago Toshio, que inclusive já está aqui com a gente na mesa. Quem vos apresenta esse podcast sou eu, Felipe Pereira, também responsável aí pelo podcast WD Magic e agora o host do podcast Rádio Diz. Está aqui comigo meu amigo, e aí Thiago Toshio, beleza? Primeiro dia do nosso cast, hein? Beleza, Felipe. Nossa, a emoção assim de apresentar meu primeiro podcast tá em alta, então eu já peço desculpas qualquer coisa que eu fizer aí, porque eu não tenho essa experiência que o Felipe tem, mas vamos lá e a gente vai trazer aí muita coisa interessante do universo Disney, cinema, entretenimento, viagens, musicais, então tem muita coisa para a gente falar aí e as notícias foram importantes essa semana. E olha, eu não tenho muita experiência não, viu? Às vezes eu dou uma bela de uma gaguejada, mas a gente combinou aqui que o Rádio Diz Podcast vai ser um podcast raiz, né? Nós estamos gravando aqui, mas é claro que nas próximas semanas a gente tem ideia de fazer como live para você. Podcast que vai ter muito erro, né? Vai ser erro, porque como é que é? Quem sabe faz ao vivo, né? O negócio aqui vai ser gravado. Muito bem, é muito legal trazer as notícias do mundo mágico. Para quem me acompanha aí no canal The Morning Disney Show, a gente tem lá o The Morning Disney News, onde a gente sempre traz, né, novidades. Essa nova parceria aí entre o canal 1928 e o The Morning Disney Show, dentro do Rádio Diz Podcast, é uma parceria muito bacana, um projeto que a gente já vem pensando e conversando há algum tempo, onde nós vamos trazer aí um pouco mais, né, do mundo mágico para você. Para você que gosta de ouvir um podcast aí a caminho da sua escola, da sua faculdade, do seu trabalho, para você também que gosta de assistir aí um canal no YouTube, um canal inteligente, um podcast gostoso de ouvir, um podcast diferente de tudo que você já viu e ouviu nessa podosfera aí do mundo mágico Disney, que é incrível. E hoje, sim, tem muita notícia, mas antes de mais nada, vamos fazer as apresentações iniciais, né, Tiagão? Não custa nada, né? Eu, quem vos fala, Felipe Pereira, eu sou host do Rádio Diz, este novo podcast que eu honrosamente venho trazendo junto com o Thiago Toshio. Também sou apresentador do The Morning Disney Show, canal no YouTube para você e para sua família, Disney também. E aí, é contigo, Tiagão. Eu sou Thiago, sou formado em lazer e turismo, então eu tenho aí estudado essa área de turismo durante muito tempo e o meu site, o 1928 Cultura Diz, ele é especializado em destinos Disney, a gente não vende pacotes nem nada, então a gente apresenta a gente apresenta essas matérias que a gente coloca no site de uma forma bem independente, então se a gente precisar falar mal da Disney, a gente vai falar mesmo, e a proposta é realmente colocar essa visão de quem viaja para a Disney e paga as suas viagens, experiencia esses destinos e trazer essa percepção de quem realmente não tem nenhum compromisso com a Disney em si ou com esses destinos, porque nem todos aí são de propriedade da Disney, a gente vai falar disso com certeza aí no decorrer dos outros episódios, mas se você vê a maioria dos canais que tem por aí, sempre estão vinculados de alguma forma à Disney ou uma agência de turismo ou algo do tipo. Então a proposta do 1928 é vir com essa visão mais independente, o que não invalida outras visões, mas cada uma traz aí uma coisa para adicionar para quem está planejando ou para os fãs, porque tem muito disso da gente ser fãs Disney falando com outros fãs Disney.
Então, eu acho que a proposta desse podcast também é ter a participação de todo mundo. Então, quem quiser, tiver alguma dúvida, perguntas ou sugestões de algo para a gente falar aqui no podcast, pode procurar a gente através das redes sociais também, tanto eu quanto o Felipe. Tem aí os handles das nossas redes sociais, vão estar na descrição do vídeo, etc. também. E tem também o e-mail do Rádio Diz Podcast, né, Thiago? Tem um e-mail, é radiodispodcast@gmail.com. Vocês podem mandar sugestões, perguntas, críticas também são bem-vindas. Desde que ninguém seja estúpido, a gente está aqui para sempre melhorar. Bom, a gente começa a notícia de hoje balançando a Disney California, lá no Disney California Adventure, inauguração a partir do dia 31 de agosto da San Francisco Square. Um mix aí de São Francisco, né? Uma land originalmente criada no Disneyland Califórnia, para trazer um pouco da era dourada da Califórnia, né? Onde eles se inspiraram na saudosa e maravilhosa cidade de São Francisco, agora com um mixzinho aí de Tóquio também, e vai se chamar Francisco Square a partir do dia 31 de agosto, é ou não é, Tiagão? Essa área e toda a transformação do Disney California Adventure, para mim, é algo muito interessante, porque se a gente for olhar lá atrás, na era do Eisner, que foi CEO da Disney antes do Bob Iger, quando eles abriram o Disney California Adventure, a proposta era completamente diferente do que a gente vê hoje lá no parque em si, porque a proposta inicial do Disney California Adventure era trazer pontos icônicos da Califórnia para um parque temático que fica na Califórnia. Então, se você pensar aí, se você fosse abrir um parque temático em São Paulo, você ia colocar o tema desse parque temático São Paulo e você ia criar versões falsas de pontos importantes de São Paulo nesse parque temático. Não faz muito sentido se a gente pensar nisso. E foi exatamente isso que a Disney fez. Foi um fracasso de público esse parque durante muitos anos. E aí a Disney teve que investir muito, muito dinheiro, muita grana para trazer esse parque uma vida nova, que aí é o marco principal dessa renovação do Disney California Adventure foi a inauguração da área de carros, a Cars Land, que revolucionou a experiência do Disney California Adventure. A partir de então, a Disney vem trabalhando outras áreas do parque. Então, a gente viu a área inspirada em vidas de inseto que Bugs Land se transformou no Avenger Campus. Depois, a gente teve também a área do Paradise Pier, que remetia aos parques de diversão à beira do mar da Califórnia, que foi transformado em Pixar Pier, trazendo os personagens da Pixar. E agora a gente tem a transformação da área de São Francisco para San Francisco Square. Esse nome para mim é um trava-línguas bem, bem grande, mas a San Francisco Square, na verdade, é uma cidade, é baseado na cidade fictícia de Big Hero, de Operação Big Hero. Então, a área é inspirada tanto no filme de 2014, como também nas séries, na Operação Big Hero, a série de 2017, e também na série Baymax, que estreou há pouco tempo, aí, ano passado, no Disney+. Então tem essas três inspirações aí por trás. Ela não muda muito a arquitetura da área em si, a gente vê mais uma mudança estética em sinais, em placas e etc., a ponte principal, ela está sendo reformada para lembrar a Golden Gate de São Francisco, com alguns traços orientais, que é o que a gente vê no filme. Então, a grande adição, eu acho, dessa nova área vai ser o encontro com o Hero e o Baymax. Então, a gente ganha um novo encontro nessa área, já que essa área não tem uma atração especificamente, não existe uma atração, um brinquedo nessa área. Então, o ponto principal de atrativo dessa área vai ser esse encontro do Hero com o Baymax, que vai ser a primeira vez que a gente vai ter o encontro com um Hero com um Baymax falante. Então, a gente já teve encontros com o Baymax em outros parques Disney, mas ele nunca falou.
ele sempre foi um personagem mudo, e dessa vez ele vai interagir com os visitantes. Eu acho que isso é algo sempre muito positivo, quando a gente tem a implementação de uma nova tecnologia para algum personagem nesses encontros, nesses meet and greets. Existe aí uma crítica de alguns fãs da Disney, que é sobre trazer ou não uma atração, porque se a gente olhar, durante a pandemia, a Disney inaugurou The Happy Ride with Baymax na Tokyo Disneyland, que é uma atração inspirada em Big Hero, que virou uma atração muito popular lá na Tokyo Disneyland. Não só para quem experiencia a atração ali, mas também muita gente acaba aglomerando em volta da atração por causa da trilha sonora. Essa trilha sonora foi incorporada na área, então quando a gente fala que a San Francisco Square ela vai ser inaugurada em 31 de agosto, significa que as experiências vão estar completas, porque a área ela nunca fechou. Então, se a gente olhar lá a área de São Francisco, no parque, ela continua aberta ao público, e a Disney vem fazendo a reforma em pontos específicos de acordo com o necessário. Então a área continua aberta, alguns dos restaurantes já estão servindo o novo menu. A gente tem um menu detalhado lá no site 1928culturadiz.com, então se você quiser mais informação sobre as notícias que a gente vai falar aqui dos parques e destinos Disney, sempre tem mais detalhe na matéria completa lá no site. Mas eu queria saber de você, Felipe. Você gostou de Operação Big Hero? É um filme importante para você? O que você acha dessa transformação aí do Disney California Adventure? Cara, eu não sou muito ligado nos filmes que traz aí uma pegada muito robotizada e tal. Eu até assisti as séries, assisti o filme, não sou muito ligado nessa pegada aí de desenho, né, de storytelling, que mistura um pouco de traço futurista com oriental. Não me atrai, isso é uma coisa que não me atrai. E eu acho curioso, porque a Disney, a Disney Califórnia, a Disneyland Califórnia, aliás, né, a Disneyland de Califórnia, ela vem cada vez mais incorporando aí no seu storytelling, né, dos parques, temas orientais, né? Cada vez mais a Disney vem trazendo para os seus parques temas que, por exemplo, na Ásia é um sucesso, como por exemplo Big Hero, né? Você vê que o próprio California Adventure, desde o início, ela sempre teve uma pegada muito mais na parte da Pixar, que diz respeito aos super-heróis americanos, né? Os incríveis e tudo mais. E agora a Disney California Adventure, o que tudo indica é que ela vem apostando muito mais agora nos sucessos asiáticos, que nos parques da Ásia é uma loucura, né? Tem fãs e fãs, e agora a Disney está trazendo para si próprio essa nova pegada, vamos dizer assim, que está transformando também alguns fãs da América, né? Não, sim, e esse ponto que você falou é um ponto interessante. Eu não tinha parado para pensar nisso, do aumento da influência dos temas asiáticos no Disneyland Resort, e algo que faz muito sentido, porque quando a gente pensa o fã Disney brasileiro, quem viaja para Disney viaja para Orlando principalmente. Se a gente pensar o fã Disney da Ásia ou da Oceania, Austrália, Nova Zelândia, quando eles falam em viajar para Disney, eles se referem ao Disneyland Resort. Então, tem essa diferença. Eles tentam atrair públicos diferentes. Então, o Disneyland Resort tem essa influência asiática muito maior do que o que a gente vê no Walt Disney World Resort. A gente tem o Festival do Ano Novo Chinês, que é um festival que acontece todo ano no Disney California Adventure. A própria diversidade da população da Califórnia tem um percentual de asiáticos muito grande. Então, eu acho que é meio que natural eles terem interesse em retratar e colocar essa representatividade nas atrações dos parques. E eu acho muito sadio essa adição de uma área que a gente não tem em outros lugares. Quando
eu vejo essas críticas dos fãs que queriam que a Disney colocasse The Happy Ride with Baymax, que é a atração da Tokyo Disneyland, no Disney California Adventure. Eu sou muito contra esse copia e cola de atrações. Eu acho que cada parque deveria ter, em sua maioria, as atrações originais, porque são atrações que fazem parte da identidade daquele parque. Então, se você quiser visitar o Avenger Campus, você vai para o Disneyland Resort. Agora a gente teve uma cópia na Disneyland Paris, por exemplo, mas tem atrações diferentes. Então eu acho que é possível ter referências em diferentes parques de uma mesma propriedade intelectual, de uma IP, como Operação Big Hero ou Os Vingadores, mas eu acho que copia e cola de atrações eu já sou contra. Então eu acho que a adição da San Francisco Square é algo bem legal e interessante do que só copiar a atração de Tóquio, que nem é possível se a gente olhar lá no contrato da Disney com a Oriental Land Company, que é a proprietária do resort da Disney no Japão, que ela só licencia a marca Disney, a Disney não é dona dos parques e resorts no Japão, é a Oriental Land Company. As atrações desenvolvidas originais para os parques do Japão, elas não podem ser reproduzidas nos outros parques Disney sem um contrato específico, porque elas são de propriedade da Oriental Land Company. Então, tem essa questão também, o que eu acho interessante nessa discussão, quando a gente vê o Big Hero sendo retratado tanto na Tokyo Disneyland quanto na Disneyland da Califórnia. Então, isso já traz bastante bastidores do porquê. Eu só acho o seguinte, quando a Disney ela faz uma aposta trazendo Big Hero, Baymax, eu acho que fica muito pequeno, para os fãs de verdade, eu acho que fica muito pequeno, falar assim, ó, você tem aqui San Francisco agora, nós vamos fazer aí um meet and greet, você vai fazer meet and greet com Hero, com Baymax, eu acho que fica muito pequeno, eu acho que quando você faz uma aposta dessa, você tem que pensar também em attractions. Não adianta você só fazer um meet and greet, fazer uma land, melhorar uma land que, na minha opinião, eu acho que era bacana, eu acho que era bonita, sem você ter esse algo mais, né? O fã da Disney, o fã da franquia, por exemplo, o fã de Star Wars, né? Vamos fazer uma comparação para quem é fã de Operação Big Hero, para quem é fã de Star Wars. Quando você vai no Hollywood Studios, o que você quer? Você quer só fazer um meet and greet com, sei lá, com os principais membros de Star Wars, com os vilões e com os robozinhos lá? Não, cara, você quer algo mais, você quer uma attraction. E essa foi uma das ideias que a Disney apostou no Disney Galaxy Edge, né? Tanto dos dois parques. Sim. Agora, quando a gente traz uma experiência de Big Hero totalmente inédita, né, na história do Disneyland California Adventure, com Baymax falando, como você falou, né? Todo mundo sabe, na história dos parques da Disney, todos os character performers, né? Todos os personagens, eles não falam, né? Eles nem podem falar. Então é realmente algo inédito. Mas você não acha que, de repente, os caras, os fãs, né? Os fãs mesmo da franquia, não vai esperar o algo a mais? Será que a Disney talvez não aposte nesse algo a mais também? Porque você faz uma aposta somente no meet and greet. Eu acho que tem a questão do tamanho físico da área. Se a gente pensar o Disneyland Resort, ele tem um tamanho muito restrito, tanto que a Disney vem tentando mudar isso com a cidade de Anaheim. Eles querem expandir, mas não existe espaço. Para quem nunca foi no Disneyland Resort, são meio que alguns quarteirões ali que a Disney tem como propriedade, mas ela não pode construir o que ela quiser nesses quarteirões. Tem quarteirões que são dedicados especificamente para hotéis, quarteirões identificados especificamente para lojas, para parque temático, para estacionamento, etc. Então, esse zoneamento ali restringe ainda mais o pouco espaço físico que ela tem. E a área já estava lá, né? A área de São Francisco já existia no Disney California Adventure e era uma área especificamente para compras e restaurantes.
Então, o Meet and Greet foi uma adição, não existe um espaço ali para uma atração, por exemplo, porque mesmo se a gente olhando que ela está ali na beira do lago, essa área, uma atração não poderia ser construída em cima do lago, avançando pelo lago, porque a gente tem o show World of Color, que acontece no lago, então as fontes estão ali do lado dessa área, então também restringe de alguma forma. E eu acho que os parques Disney sempre tiveram áreas que não tiveram atrações, áreas menores e áreas maiores, para trazer essa diversidade de áreas. Eu acho que até aí eu discordo de você, Felipe, por Mas você conta acha disso. que eles. Não, mas você não precisa fazer uma atração dessa franquia na Land. Você não precisa fazer na Fransocchio. Você não precisa fazer dentro da Land. Mas aí ela ia ficar perdida no resto do parque, não? Não, não. Tá bom, vai. Vamos falar então de Lands Lost. O que a Moana tá fazendo, vai fazer em Epcot? Então, a Moana tá no World É a of mesma. Nature. A Não, Moana mas tá no World of Nature. A área tá, tudo bem. é inspirada na natureza, não é inspirada na Moana, a área é inspirada na natureza. Mas, Tipo, não sei, cara. a Baymax podia, Você acha que. Operação Big Hero poderia ter uma área, por exemplo, na Tomorrowland, que é um problema que a Disney tem na maioria dos parques de castelo, que é a Tomorrowland, que retrata um futuro que já é do passado. É, Então, essa foi uma proposta da Tokyo Disneyland, colocar Baymax na Tomorrowland da Tokyo Disneyland, porque era uma área que estava obsoleta, né? Como na maioria dos parques Disney. A Tomorrowland já não retrata um futuro. Aquele futuro nunca chegou. é. Então, a gente tem. Existem. A área. O Big Hero poderia ter a sua área, a sua atração na Tomorrowland. Até aí eu concordo. Mas eu não queria uma atração copia e cola. Então você é totalmente contra a Tron no Magic Kingdom. Nossa, eu fiquei extremamente decepcionado quando a Disney anunciou a Tron pro Magic Kingdom, Por quê, cara? É um porque sucesso. É um é sucesso um em Xangai, cara. sucesso, mas eu acho que ela faz todo sentido em Xangai. Ela surgiu para substituir a Space Mountain, que era uma montanha-russa já antiga, velha, se a gente falar em tecnologia, e a Tron Olha só o que você tá falando. Você tá falando, ó, faz todo sentido em Xangai. Aí eu vou te faz. perguntar, por que esquece o copy-paste. Por que faz sentido em Xangai? Porque se você olhar a proposta da Tomorrowland em Xangai, é uma Não, proposta. esquece as propostas da Land. Vamos falar da atração. Por que você Não, então, acha que tem conexão com Xangai? Pela não é, tecnologia? não é com Xangai a cidade que eu acho que ela tem Não, não. conexão. Com o Disneyland Xangai, perdão. Por conta da área especificamente, porque ela amarra com a Tomorrowland de lá. Ela não amarra com a Tomorrowland do Magic Kingdom. Entende? A estética da Tron, ela amarra muito bem com a Tomorrowland de Xangai, que aposta numa coisa mais de sci-fi, Tecnológica. uma coisa Tecnológica. tecnológica, mas até aí Futurista. todas as outras também são futuristas e tecnológicas, mas é um futuro dos anos 70, dos anos 50, que não aconteceu. A Então, verdade é que o Walt Disney World não evoluiu, é isso. não, existem custos, né, para reconstruir. Se a gente pensar a Tokyo Disneyland, por exemplo, ela está tentando resolver esse problema da Tomorrowland, ela colocou a atração de Baymax e agora ela vai começar a reconstruir, né, nem reformar a Space Mountain. A Space Mountain vai ficar fechada durante anos para ela ser completamente reconstruída. Ela vai ser destruída completamente, o prédio vai ser completamente destruído e a estética vai ter uma estética totalmente nova. Vai lembrar ali um pouco a Space Mountain do jeito que a gente conhece hoje, mas a proposta é uma montanha-russa e um prédio
extremamente diferente do que a gente vê hoje. Então, se a gente vê a estética futurista lá da Tomorrowland atual, da Tokyo Disneyland, ou mesmo do Magic Kingdom, tem aqueles traços mais retos, é muito concreto, mas a nova Tomorrowland, que a Tokyo Disneyland está construindo, já é uma coisa mais, um tema um pouco mais espacial, com muito LED, muitas luzes, com curvas, com superfícies metálicas. Então é algo completamente diferente do que a gente vai acontecer, do que ela tem hoje. Então essas mudanças são necessárias. Eu só não gosto do copia e cola. Então eu acho que se a nova Space Mountain for um sucesso na Tokyo Disneyland, eu não queria que a Disney replicasse isso no Magic Kingdom, por exemplo. Que eu acho que aí é você pegar algo muito especial e começar a só copia e cola. Economicamente faz sentido, a Disney é uma empresa, ela precisa fazer lucros e etc. Mas para mim é complicado nesse sentido. Nem me fale nisso, viu? Que você falou de Space Mountain, a Space Mountain do Disneyland Paris, que não é Space Mountain, mas lá eles têm o nome de Hyperspace. Nossa, que maravilhosa. E ela poderia estar, na minha opinião, no Magic Kingdom. Eu sou super a favor de copia e cola desde que exista uma sinergia entre os dois parques. Por exemplo, se a gente for falar do Pirates of Caribbean de Xangai, que é maravilhoso, uma tecnologia à parte, e comparar com Pirates of Caribbean, por exemplo, do Walt Disney World, cara, pelo amor de Deus, eu sou super a favor de trazer, por exemplo, como a própria Space Mountain no Magic Kingdom tá, cara, jogado às traças aquilo lá. Aquilo ali poderia se transformar numa Hyperspace, por exemplo, da Disneyland Paris. Eu sou super a favor de trazer o que tá pegando, assim, fora dos outros parques, o que tem de tecnologia, o que tem de lançamento. Eu acho que tanto o Disney World Resort quanto o Disneyland California precisa, né? O Disneyland Park, digamos assim, o Disneyland Park, o Disneyland California Adventure, acho que eles precisam focar em inovação das atrações, melhorias. Não compactuo neste momento apostar em novos meet and greets. Eu acho que poderia apostar em novas atrações, mas é como você disse, para você apostar em atrações precisa de grana, né? A gente sabe que a The Walt Disney Company gastou aí nos últimos anos bilhares de dólares em novas atrações, na própria Galaxy Edge, na Toy Story Land, né? O Walt Disney World ainda apostou num hotel de Star Wars que fechou, que não deu certo, que foi o Galactic Star Cruiser. Segundo eles, deu certo. Deu. Por isso que tá lá, funcionando a mil por hora. Na opinião do Bob Chapek, realmente deu, né? Então, a gente sabe que tem uma longa estrada ainda para seguir, os parques da Disney na América, né? Eu acho que tem deixado muito a desejar em relação aos outros parques do mundo. O Disneyland Paris, por exemplo, a gente não precisa nem ir para a Ásia, mas se a gente for aqui para a Europa, no Disneyland Paris, os parques são incríveis, considerando que o Walt Disney Studios, que ali é uma cópia bem pequenininha do Hollywood Studios, é um parque incrível, pequeniníssimo, mas charmoso, incrível nos seus detalhes, incrível nas suas atrações. O Disneyland Paris, que é o irmão aí do Magic Kingdom, né, com um castelo lá da Aurora, incrível, com atrações incríveis. Então eu acho que a Disney nos últimos tempos tem deixado sim um pouco a desejar nos seus parques da América do Norte. E só se fala, né, todo mundo que fala em Disney já pensa em Orlando, esquece até Disneyland, né, onde tudo começou lá na Califórnia. Parece que o Orlando virou a capital mundial do entretenimento. De fato, ela né? Não é por isso, né? Por esse motivo que tá até saturado, né? Para quem tem agência, para quem sabe que tá lá, faz as vendas aí de ingresso, roteiros, etc., sabe que tá saturado. E é isso. Vamos para a próxima notícia? Bora. Então a gente continua no Disneyland Resort, para a próxima notícia, e tem a ver com um show que os brasileiros gostam bastante, que é o Fantasmic.
O Fantasmic. Você fala Fantasmic? Eu falo Fantasmic. A gente pode falar do jeito que a gente quiser. Fica tudo certo. Eu acho assim, um show inigualável na era dos anos 90. Continua sendo um show incrível que vem aí ganhando tecnologia e implementações mágicas, tanto no Walt Disney World Resort quanto no Disney California, que teve nos últimos meses aí, em meados de abril, maio. Inclusive nós noticiamos esse triste incidente, eu noticiei no The Morning Disney News da semana, lá no The Morning Disney Show, que o dragão, né, Maleficente, pegou fogo durante a apresentação do Fantasmic, logo no iniciozinho ali, né, ele pegou fogo durante a apresentação. A gente vai até ver imagens aí dele pegando fogo, você está vendo aí imagens do dragão pegando fogo. Foi um incidente, cara, muito esquisito, né? A Disney, que ela é pioneira em tecnologia, pioneira em double check, né? Nos seus shows, nas suas attractions. O que aconteceu foi que no início da apresentação, em que o Mickey, né, o Mickey feiticeiro, estava ali contracenando com o dragão que a gente está vendo na tela aí pegando fogo. Naquele momento, aquele fluido que é utilizado dentro do dragão para o maçarico, né, começou a vazar da língua do dragão, e aí um resquício de fagulha acabou pegando e tomando fogo, tomando corpo, né? O fogo acabou espalhando aí na cabeça inteira do dragão, no corpo do dragão. Foi assim uma cena terrível, né? Durante o show, as pessoas ficaram assustadas, uma fumaça extremamente tóxica começou a subir. Ainda bem que foi controlado imediatamente pelos cast members da Disney e pela equipe ali de bombeiros, né? Um outro ponto importante, Thiago, que fez com que essa fumaça tóxica pudesse se dissipar ainda mais, é que o Fantasmic ele passa na ilha Tom Sawyer, né? Então você não fica ali de cara com o dragão, você fica do outro lado da ilha assistindo o show ali. Isso facilitou, né, que essa fumaça fosse dissipada de forma mais rápida. Na minha opinião, as pessoas que estavam lá tiveram muita sorte, acho que a Disney teve muita sorte, porque quem conhece ali a ilha Tom Sawyer, ela é formada por muitas árvores, por muitas folhas, matos. O próprio dragão, ele fica em cima de um palco feito um deck extremamente de madeira, então também, ainda bem que depois que os engenheiros foram lá, viram e fizeram um recheck em todo o cenário, não prejudicou o solo, não prejudicou ali a parte estrutural do palco, mas foi um momento ali de horror, né, Thiago? Não, foi um momento complicado, mas eu acho que evidenciou muito como a Disney está preparada para esse tipo de incidente. Esses incidentes, eles podem acontecer em qualquer parque temático ou qualquer tipo de espetáculo que tem pirotecnia. Isso pode acontecer, mas mostrou que a área foi evacuada rapidamente e em segurança, não houve fatalidades e feridos, e tudo o incêndio foi Graças a controlado Deus, né? rapidamente. Graças a Deus, né? Ninguém se feriu, nem os personagens, nem os character Sim. performers que estavam ao lado do dragão, né? Ainda bem, Não, graças a Deus. E isso por conta de protocolos também, né? Existem protocolos que vão dar conta disso. Então, não tem como a gente colocar só no destino também. É uma preocupação que a Disney tem quando ela trabalha com pirotecnia. Então, se a gente olhar, por exemplo, mesmo os fogos de artifício, acho que a maioria das pessoas que viaja para a Disney está acostumada com os fogos de castelo, nos castelos, né? Então, se você passar, por exemplo, na Fantasyland desses parques, antes do show de fogos, ou após o show de fogos, você vai ver que está tudo molhado. E mesmo quando não tem chuva. Mas isso é porque a Disney, ela tem
ela joga a água e provavelmente algum fluido antifogo por causa das fagulhas que podem cair em alguma área que poderia iniciar um incêndio, por exemplo. Então, existem protocolos que a gente não vê. A gente, como visitante, a gente não vê, mas que quando tem um incidente desse tipo, a gente vê que os protocolos estão ali e estão funcionando. Então, eu acho que isso é algo muito interessante de ser observado, a forma como o incidente foi, como lidaram com esse incidente. Eu quero lembrar também que não foi a primeira vez que aconteceu um incidente com um dragão maleficente, né? Já aconteceu também numa parada Foi. famosa lá no Magic Kingdom, enquanto o dragão passava pela Main Street USA, aconteceu a mesma coisa. Um fluido saiu da língua do dragão que provocou um fogo e começou a se alastrar. A sorte também que os bombeiros agiram rápido em relação a isso, mas isso não foi o suficiente para Disney tirar a passagem do dragão expelindo fogo pela boca. No Walt Disney World Resort, no Magic Kingdom, ainda acontece essa parada e o dragão ele continua expelindo fogo pela boca. O que aconteceu no Disneyland, lá na Califórnia, é que a Disney, na hora, parou o show está interrompido, não tem prazo para retomar, né, para a retomada desse show. Parece que a Disney ainda está avaliando o porquê do vazamento, o corpo de engenharia da Disney está tentando entender porquê do incidente. Acho até que isso vai levar um pouco mais tempo e provavelmente eles vão entrar aí com uma nova tecnologia para trazer o mesmo realismo, só que com menos periculosidade, vamos dizer assim. Agora, o que ninguém sabe é que a Disney vai substituir aí, né, a apresentação lá na Tom Sawyer do Fantasmic por um show da banda Jambalaya, né? Uma jazz band, né? Que fará apresentações a partir, aliás, fará não, né? Já começou, né, Tiago, as apresentações a partir de Começou. agora, né? Do dia 21 de julho, né? Isso, as apresentações começaram, elas são 3 vezes ao dia em uma barca. Então, uma das barcas que eram usadas para o Fantasmic, ela vai ficar passando ali no Rivers of America, que é aquele rio onde o show acontecia. Então, a Jazz Band, a Jambalaya Jazz Band, Eu falei com a Tom vocalista. Sawyer, eu falei Tom Sawyer, mas Tom Sawyer é onde ficava o dragão, né? Na verdade, é a ilhazinha. A gente tem a Ali ilha no e o meio. rio é o Rivers of America, isso, muito bem. Desculpa te Isso. interromper. Não, mas tudo bem. O show acontece nos 2 lugares, tanto na ilha quanto na água, através de barcos e barcas e etcétera. E aí vai ter esse show à noite, 3 vezes por noite, o show da Jambalaya Jazz Band com a Queenie, que é uma cantora que já apareceu aí em outros shows no Disneyland Resort. O Jambalaya Jazz Band faz parte do entretenimento de atmosfera do Disneyland Resort, então eles também são conhecidos dos visitantes. E eu acho que é uma adição interessante, porque a gente está falando ali de uma área que, de um lado, a gente tem a ilha do Rio, do outro lado, a gente tem a New Orleans Square, então um show de jazz faz muito sentido ali para aquela área. E é um show temporário, né? Não significa que o jazz, essa banda vai ficar no lugar do Fantasmic, que era uma produção de um calibre muito maior. Isso não é definitivo. Mas a gente não sabe quando o Fantasmic vai voltar e se vai voltar. Acho que a Disney tem que fazer uma avaliação aí se é interessante trazer o Fantasmic de volta ou se a gente vai ter algum outro show chegando para o Disneyland Resort. Com toda essa mudança, o único parque agora que tem o Fantasmic é o Disney Hollywood Studios, em Orlando, que era, na minha opinião, aí é uma opinião polêmica, que era a pior das versões do Fantasmic, é a única versão que sobrou, que é a versão do Disney Hollywood Studios. Isso? Que isso? Aí não! Aí você vai arrumar confusão comigo no ar, garotinho! Não, a melhor versão do Fantasmic era a da Tokyo Disney Sea, era uma versão incrível,
que com a pandemia ela acabou, ela já estava programada para acabar, acho que em 2020, final de 2020, mas aí começo da pandemia isso foi adiantado, porque os parques fecharam. A última apresentação do Fantasmic na Tokyo Disney Sea foi em fevereiro, se eu não me engano, de 2020, quando o parque fechou por conta da pandemia. E aí sobrou o da Disneyland e o do Disney Hollywood Studios. Eu acho que o da Disneyland ele tem uma experiência melhor do que o Disney Hollywood Studios. Existe uma produção melhor, eu acho, na minha opinião. Mas a gente ficou aí agora com o Disney Hollywood Studios. Mas existe o rumor de que as barcas e a produção da versão de Tóquio foi comprada pela Disney de volta e seria instalado no lago da expansão do Walt Disney Studios em Paris. Então a gente pode ver essa produção que era para mim, a melhor produção do show, voltando em Paris quando a expansão for inaugurada daqui a alguns anos. Incrível, incrível. Eu acho o show incrível. A polêmica sobre esse comentário do Thiago, eu prefiro o Fantasmic do Hollywood Studios. Para mim, o Fantasmic do Hollywood Studios sempre foi muito incrível, extremamente incrível. Eu acho que do Disneyland também é muito bacana. Tem as suas peculiaridades diferentes, né? Mas Sim. A tristeza é para os fãs aí, né? Para os cidadãos californianos, vão ficar um pouco aí, um tempo sem o show Fantasmic, não sabe nem se vai voltar. A gente espera que sim, né? Desde que a Disney finalize aí a sua investigação em torno de tudo aquilo que aconteceu. Até mesmo porque, cara, é um show extremamente esperado por todos, né? Thiago, nós temos mais notícias aí agora em torno da comemoração de 100 anos da The Walt Disney Company lá no Walt Disney World Resort, é ou não é? É isso aí. O Walt Disney World Resort, ele vai entrar na programação aí dos 100 anos da Disney. A programação nos parques começou em fevereiro desse ano no Disneyland Resort, que foi o primeiro parque da Disney. O que fez sentido a programação começar lá, eu acho que faz muito sentido. Mas demorou aí muito tempo para chegar na outra costa dos Estados Unidos, né? Demorou quase um ano. A gente já está quase. A programação vai começar agora, em setembro, dia 22 de setembro. E é uma programação muito tímida. A gente já viu muita crítica sobre a programação dos 50 anos do Walt Disney World Resort, aí há 2 anos atrás. Agora, a comemoração dos 100 anos da empresa, o centenário da Disney, que a Disney fez uma propaganda aí sobre esse centenário gigantesca, a gente viu em diversas mídias, e agora, quando ela se traduz no seu maior complexo turístico, que é o Walt Disney World Resort, ela se traduz em uma nova iluminação para Spaceship Earth, uma escultura do Mickey e um encontro com o Mickey e a Minnie com as novas roupas dos 100 anos. Basicamente, são essas as adições, e é algo extremamente, para mim, extremamente falta muita coisa, falta a Disney valorizar esses visitantes do Walt Disney World Resort. A gente está falando de uma época onde a visitação caiu bastante. Eu não sei quem tem acompanhado aí a visitação no verão americano, que era para ser aí os parques lotados. A visitação caiu muito no Walt Disney World Resort. A gente tem aí uma série de fatores, desde a inflação alta na Flórida, o próprio cenário político na Flórida tem afastado turistas e também moradores da Flórida. Então, a Disney teria que investir mais para atrair esses turistas. A gente sempre falou isso, eu sempre falei isso no site, eu já conversei isso com o Felipe também. O Walt Disney World Resort estava sempre lotado, então a Disney não tinha uma justificativa, o porquê dela investir dinheiro num lugar que já está cheio, mas agora esse cenário mudou um pouco, os parques não estão tão cheios mais, e a programação dos 100 anos, para mim, é uma programação que deixa a desejar. O que você achou? Opa, deu uma travada aqui.
Olha os bastidores de uma gravação raiz. Vai dar uma Cara, bom, você já sabe a minha opinião sobre as comemorações da The Walt Disney Company. Eu acho que a Disney, ela é péssima nas suas comemorações, nas comemorações dos seus marcos. Sempre achei, de longa data, longa data. Não me surpreende que a comemoração dos 100 anos da The Walt Disney Company seja um fiasco, assim como foi o Walt Disney World, os 50 anos do Walt Disney World Resort, assim como foi os 30 anos do Walt Disney World Resort, e assim como foi todas as outras datas comemorativas dos parques da Disney. Eu acho que os americanos dão pouca importância para as comemorações dos seus marcos. É o que eu acho, é o que eu penso, né? A gente está falando aqui dos 100 anos de uma empresa, de um legado, de um império que foi construído do nada, né? A gente está falando de uma empresa que hoje ela ajuda e já ajudou e já empregou milhares e centenas de pessoas americanos e de todas as outras etnias. Nós estamos falando de uma empresa que tem um apelo muito grande no mercado cinematográfico. Estamos falando de uma empresa que tem um apelo muito grande na inclusão social. Nós estamos falando de uma empresa que ela merece uma comemoração de 100 anos. Assim como o Walt Disney World Resort, como ele foi construído, da forma que ele foi construído, ele merecia uns 50 anos de verdade, né? Eu estive junto com a Andresa na celebração dos 50 anos da Disney e eu fiquei extremamente decepcionado. A Disney, ela segue sendo campeã, né, nas suas pubs, no seu marketing, em torno das suas comemorações, mas segue sendo um desastre as comemorações. Pensa que os 100 anos da Disney para o Walt Disney World Resort ganha meia dúzia de placas, né, de 100 anos prateadas frente aos parques, né? Alguns bustozinhos muito malemar, né? Até os bustos de ouro dos 50 anos do Walt Disney World Resort fizeram muito mais sucesso do que a plaquinha de 100 anos da Disney, né? Frente ao Magic Kingdom, que na minha opinião também não ornou, sabe? Você botar uma placa extremamente futurista na frente do Magic Kingdom, ficou uma coisa feia, os shows, não tenho nem o que te dizer, Thiago. Esse show que vai acontecer na frente, no Epcot, um show bem meia bomba, né? Eu acho que até o Harmonious, que foi um dos shows que eu mais critiquei na vida até hoje, será melhor. É a minha opinião. Não, mas o show dos 100 anos agora, esse que vai começar no dia 22, é só um show de iluminação da Spaceship Earth. Tem um show, teoricamente, e aí vai uma opinião minha aí. Quando a Disney começou a falar das comemorações de 100 anos, ela anunciou um novo show noturno para o Epcot, um show com fogos e etc. Mas só lembrando, a iluminação da Spaceship Earth que não é um show. Não é um show. O Epcot já iluminou. Não é um show. O Epcot ele já iluminou Spaceship Earth em várias ocasiões. Ah, sim, certo? Sim. Sempre tem um show de iluminação desde o começo dos 50 nada anos. Diferente. Só muda o tema e a música e o padrão de iluminação. Agora, se de repente eles fossem fazer projeções dos 100 anos na esfera geodésica lá, eu acho que aí talvez daria um grauzinho aí, um negocinho. Mas o que tudo indica, pelo menos o que eu já ouvi aí de rumores, é que vai rolar sim um showzinho de 100 anos. Não estou falando sobre da iluminação do Epcot, mas um showzinho de 100 anos na lagoa da World Showcase, no mesmo lugar onde foi, inclusive, o extinto Harmonious, produzidos para os 50 anos da Disney, né? Mas também diz as más línguas aí, as fontes americanas, que também não será um show de super mega produção, não, Thiago. Então, o show foi anunciado lá no começo, quando eles começaram a falar dos 100 anos, eles anunciaram um show pros 100 anos na Lagoa do Epcot, mas agora, quando essa programação foi divulgada dos 100 anos, a Disney não mencionou nada sobre esse show. Então a gente não sabe se esse show foi cancelado, se ele vai acontecer no ano que vem, depois que as comemorações de 100 anos acabarem,
porque a comemoração, a princípio, essa programação aí que foi divulgada vai acontecer durante 3 meses. Então, é algo aí preocupante do ponto de vista de entretenimento no Epcot. O Epcot vem sofrendo aí, é um parque que virou a Tapume Land, né, porque tem tapume para todo lugar. As obras, teoricamente, foram atrasadas por conta da pandemia, mas eu acho que atrasou muito mais do que a gente justificar só por conta da pandemia. O parque continua atrás de tapumes, e a gente espera que o novo show do Epcot seja um show decente, porque o Harmonious foi um show que não agradou a maioria dos visitantes, e o Epcot sempre teve shows importantes. A gente vê o histórico dos shows do Epcot, sempre foram shows muito amados pelos visitantes, e algo que a Disney não tem conseguido acertar ultimamente. Na próxima notícia aí, a gente já vai começar com o próximo. A gente ainda está no Walt Disney World Resort, algo que eu quero mencionar bem rapidamente, que é a mudança ali no transporte para os hotéis Disney. Então, se a gente olhar lá, antes da pandemia, a gente tinha o Magical Express, que a Disney cancelou, foi um dos muitos benefícios que sumiram durante a pandemia. Então, era um benefício dos hotéis Disney você ter transporte do aeroporto para os hotéis Disney incluso na sua hospedagem. Isso acabou durante a pandemia, e com o fim do Magical Express surgiram duas empresas que surgiram aí para suprir essa demanda de transporte, que foi a Mears Connect, que já operava, a Mears operava o Magical Express, era um serviço terceirizado, mas coberto pela Disney. E aí ela começou o seu próprio serviço, que é o Mears Connect, e uma outra empresa surgiu, que foi o Sunshine Flyer, para competir ali com a Mears Connect. Só que agora essas duas empresas uniram as suas operações, o que eu acho que vai traduzir em um aumento, porque a gente acabou com a concorrência, quer dizer, eles acabaram com a concorrência, né? Se antes eles precisavam disputar os visitantes, então isso traduzia em algumas promoções, eu acho que no futuro a gente não vai ver essas promoções, e o custo desse transporte pode acabar aumentando. E lembrando que quando existia o Magical Express, era um transporte que era gratuito para os visitantes que ficassem hospedados em qualquer hotel do Walt Disney World Resort. Então, se vocês ficassem hospedados em qualquer categoria de hotel, de econômico a luxo, e você chegasse ali pelo MCO, pelo aeroporto de Orlando, você pegaria o Magical Express totalmente gratuito. Eles tinham toda ali uma logística de malas e tudo mais, e levavam você para o resort. Depois da pandemia, a Disney acabou com esse benefício, o que eu acho uma baita de uma sacanagem. Então, por exemplo, aliás, a pandemia com o Bob Chapek, CEO da Disney, trouxe muitos malefícios, né, para nós, fãs e frequentadores da Disney, né, porque isso foi só a ponta do iceberg. Imagina que se você ficasse hospedado nos hotéis da Disney, você tinha que pagar para o teu carro ficar no estacionamento do hotel, quando sempre foi gratuito o estacionamento do hotel. Então, muitas coisas mudaram e acabaram prejudicando. Quando o Bob Iger assumiu, né, no lugar do Bob Chapek, graças a Deus, acabou esse negócio do hotel. Então, hoje, né, para os que ficam de fato hospedados, podem estacionar tranquilamente nos hotéis que não vão pagar nenhuma tarifa. Isso era uma das principais insatisfações do público que ficou hospedado no hotel logo depois da pandemia, né? Isso diminuiu muito as vendas. Eu posso falar aí com propriedade, porque na Travel Guide Orlando nós diminuímos muito as vendas de experiências, né, de hospedagem nos hotéis da Disney, justamente por conta do hotel, né? Era sempre o mesmo argumento: eu vou ter que pagar para deixar o carro para dormir no hotel que eu já estou pagando. Se eu quiser ir de carro para o parque, eu vou ter que pagar $25 por dia. Então isso prejudicou muito as vendas, prejudicou muito a experiência do guest. Isso foi muito ruim e segue prejudicando com essa nova questão aí dos ônibus, né? Até entendo que a Mears é uma empresa terceirizada que sempre foi utilizada pelo grupo Disney
Inclusive, os ônibus da Mears eram totalmente estilizados, né? Sim. Enfim, com logos da Disney, com adesivos da Disney, mas agora, para você que fica e já paga muitíssimo caro, que a gente sabe o quanto é caro você ficar dentro da Disney, mesmo sendo um hotel econômico, você ainda tem que pagar o transporte, que eu acho um grandíssimo absurdo, Thiago, na minha opinião, e É, já quero deixar até o convite para quem está nos ouvindo aí nas plataformas de podcast, para quem está nos assistindo no YouTube, deixa seu comentário aí no vídeo, manda também o seu comentário para o e-mail aí, o radiodispodcast@gmail.com, sobre isso. O que vocês acham? Vocês acham que a Disney precisa voltar o serviço gratuito de transporte de ônibus para quem fica hospedado? Não. O que vocês estão achando dessas últimas mudanças? Vamos trazer essa discussão aqui para a mesa para a gente discutir também nos outros casts. é isso aí. Então, a gente vai agora para a Disney Cruise Line. Então, as notícias dos parques foram essas, as principais essa semana. E agora a Disney Cruise Line anunciou uma novidade do seu novo navio, né? A gente tem o Disney Treasure, que vai ser o segundo navio da classe Triton. O Disney Treasure é o navio irmão do Disney Wish. Ele começa a navegar no ano que vem. E a Disney mostrou quem são os personagens que vão ali ornar, decorar a polpa do navio. Então, quem não conhece os navios Disney, na parte de trás, na polpa do navio, a gente sempre tem alguns personagens. Então, a gente tem o Mickey, a gente já teve o Pateta, o Dumbo. Então, foram personagens que a gente já viu no passado. E agora a gente vê esses personagens sendo revelados para o Disney Treasure. Quem são os personagens? Então, se a gente viu ali no vídeo de anúncio do navio, a gente já viu o Peter Pan, e o Peter Pan será um desses personagens. Mas o mais curioso para mim foi a adição do Capitão Gancho. O Capitão Gancho vai ser o primeiro vilão da Disney a decorar a polpa de um navio. Então a gente não teve vilões até agora, praticamente a gente só teve heróis, né? Se a gente olhar assim, heróis Disney protagonistas, e agora a gente tem um antagonista, que é o Capitão Gancho, que eu acho que traz aí uma pegada diferente para esse navio. O Disney Wish é muito focado nas princesas e aquela coisa do encanto, da magia, e o Disney Treasure, ele tenta evocar essa questão mais da aventura, da descoberta. Então, quem são as histórias e personagens já confirmados no Disney Wish? Então a gente tem o Peter Pan e o Capitão Gancho no fundo do navio. Então pode ser que eles tenham alguma representação dentro do navio também, em algum restaurante, bar ou alguma coisa do tipo. No saguão principal do navio, a gente tem a estátua do Aladdin e da Jasmine, que a gente tem até um vídeo aí também, Felipe, se você quiser colocar pra gente. Essa estátua, ela é uma das estátuas que faz a decoração do saguão dos navios Disney. Todo navio Disney tem uma estátua ali, a gente já teve a Minnie, o Mickey, a gente já teve a Pequena Sereia, no Disney Wish a gente teve a Cinderela, e agora a gente vai ter o tapete mágico, a Aladdin e a Jasmine como decoração do Disney Treasure. Então, se a gente olhar mesmo esse saguão do Disney Treasure, é um saguão muito semelhante do Disney Wish na questão arquitetônica, onde estão as colunas e etc. Isso porque é um navio irmão do Disney Wish. Para quem não conhece muito de cruzeiro, esses cruzeiros são construídos em classes. Então a classe Triton, ela sempre vai ter o mesmo layout, pouca coisa muda dentro dos navios de uma mesma classe. O que vai mudar é a estética, são as decorações, o papel de parede, a iluminação, as cores, isso muda, e é isso que muda do Disney Wish para o Disney Treasure. Então, se a gente teve a evocação de um castelo, a Disney descreveu muito o Disney Wish como Castelo Disney em alto mar. O Disney Treasure já traz uma pegada mais asiática, do leste asiático, então a gente tem uma coisa meio indiana, meio árabe, então a gente vai por aí com o Disney Treasure, mas é um navio aí muito esperado pelos passageiros da Disney. E a gente tem a imagem
dos personagens aí na polpa do navio do Disney Treasure também, que é o Capitão Gancho e o Peter Pan, do jeito que eles vão aparecer aí no próximo navio da Disney. E o que você achou aí, Felipe, da adição de um vilão nos navios Disney? Cara, achei muito top. Achei genial. Storytelling máximo, assim, cara. Imagina, Capitão Gancho no navio. Tem tudo a ver, né, cara? Tem Peter muito Pan, a ver. a história de Peter Pan com Capitão Gancho. Achei genial. Achei uma sacada top dos Imagineers. E toda a construção do navio, porque é um navio extremamente chique, né? Um navio extremamente bonito. Eu me lembro a primeira vez que eu fui pra Disney, que eu entrei, que eu pisei a primeira vez no Magic Kingdom, eu não conseguia brincar, cara, porque era tudo tão mágico que eu ficava tirando foto o dia inteiro. Então a impressão que dá é que o cara que vai entrar nesse navio, ele vai ficar assim, embasbacado com tudo aquilo que ele vai ver lá dentro. Porque além de ser extremamente decorativo e imersivo, né, nesses dois temas que super atende, que super tem consonância com o mar, você ainda tem atividades interativas ao longo do navio, né, janelas, Sim. portas, que interagem, e a Disney ela tem muito essa sacada tecnológica, né, que você interage com os itens do navio e o aplicativo My Disney Experience na palma da sua mão, que é muito legal, né? Foi um O sucesso. aplicativo, o Navigator, O para Disney Navigator. Cruise Line. Não é My Disney Experience, perdão, tô confundindo com o aplicativo de experiência dos parques da Disney, é outro aplicativo. Exatamente. Inclusive, nós vamos deixar aqui, né, Thiago, na descrição do vídeo, o link desse aplicativo, enfim, maiores informações. Aliás, Podemos todas as deixar. informações resumidas, a gente vai deixar aqui na resenha do podcast e também na descrição do vídeo para você poder ficar a par na íntegra aí. Mas eu acho, cara, que super combina. Eu acho que tem tudo a ver, assim. O tema Peter Pan, Captain Hook, fantástico. Achei genial. E tem alguns rumores, né? Então, com a inclusão do Capitão Gancho e do Peter Pan, pode ser que a festa de piratas, que todo cruzeiro Disney tem uma noite com uma festa de tema piratas, que normalmente remete a Piratas do Caribe. A gente pode ver aí, essa festa ser reformulada para o Disney Treasure para ser uma festa em volta da história do Peter Pan, do Capitão Gancho, do Smee. A gente tem no vídeo, aparecem Viva a Vida em uma Festa, né, com o Miguel, aparece Moana e aparece os fantasmas da Mansão Mal Assombrada, da Haunted Mansion, da atração dos parques. Então são aí personagens ou histórias que estarão presentes dentro do navio. O rumor é de que o Hyperspace Lounge, que era o bar temático de Star Wars que está no Disney Wish, que ele vai ser retematizado para a Haunted Mansion, esse é o rumor. O outro rumor é que o jantar show, todo navio da Disney tem um jantar show. Esse jantar show no Disney Wish é um jantar com tema de Frozen. E agora no Disney Treasure o rumor é que seria o jantar com Coco. E o bar principal do navio, que no Disney Wish a gente teve o Bayou, que era inspirado na Princesa e o Sapo, seria agora inspirado em Moana. Se esses rumores estão certos, a gente vai ter que esperar ver quando a Disney vai anunciar mais detalhes do navio, mas a certeza é de que essas histórias estarão presentes no navio e esses rumores fazem sentido quando a gente fala dessas experiências dos navios Disney. A gente consegue ver essas histórias se encaixarem nessas experiências da Disney Cruise Line. E agora, saindo aí da Disney Cruise Line, eu acho que a gente tem duas informações legais aí para o público que gosta da Disney e que mora em São Paulo, que é o retorno do Rei Leão, o musical, voltou aí essa semana no Teatro Renault, 10 anos após a primeira temporada, né? Foi uma temporada de muito sucesso, numa época que teatro musical não era valorizado no Brasil. Então, foi uma temporada que vendeu 850 mil ingressos. Há 10 anos atrás, isso era algo impossível de acontecer num teatro musical. A gente sabe a situação do Brasil. Teatro musical é algo que tem um custo muito alto, né, para você colocar uma peça
desse calibre de O Rei Leão, e o valor do ingresso acaba traduzindo isso, o valor de uma entrada para um musical desse tamanho é alto pro salário do brasileiro. Mesmo assim, é um show que vendeu 850 mil ingressos em São Paulo. Ao redor do mundo já foram muitas produções de O Rei Leão. Ele está na Broadway desde que ele começou. E foram mais de 112 milhões de espectadores ao redor do mundo, e agora a história do Simba volta para o Teatro Renault. Eu já assisti algumas vezes esse musical, e é um dos meus favoritos. Você teve a chance de assistir, Felipe? Não fui nesse musical, nem não fui a primeira vez, né? E eu sei que é fantástico, né? Uma super produção da Broadway aí, e que vem trazendo assim milhares, né, de públicos ao redor do mundo, e aqui no Brasil não é diferente, né? Porque fãs do Rei Leão é difícil não existir, né? Sim, e a gente tem aí um elenco bem legal. A gente tem a Jennifer Nascimento fazendo a Nala, que é um personagem que tem muito destaque no musical. O musical tem as músicas do filme original, dos anos 90, e tem também músicas que foram criadas especificamente para o show, para o espetáculo. Então, confira aí o Rei Leão no Teatro Renault, e você não vai se arrepender, Felipe, se você for lá assistir. E a gente tem outro show, que foi anunciado aí ontem, domingo, de sábado para domingo, a gente teve o anúncio desse novo show Disney, que é o Magia e Sinfonia, que vai ser um show que vai acontecer no Teatro Bradesco, também em São Paulo. Eu sei que as pessoas vão falar aí nos comentários que Brasil não se limita a São Paulo, sempre tem essa discussão de que os espetáculos Disney, exposições e etc., sempre vão para São Paulo, no máximo vai até o Rio de Janeiro, mas o resto do Brasil acaba não vendo esses espetáculos. Magia e Sinfonia vai acontecer no Teatro Bradesco a partir do dia 28 de setembro, e é um espetáculo com uma orquestra, vai ser a Orquestra Villa-Lobos, uma das orquestras mais renomadas do Brasil. A gente E tem vai trazer. imagens do show, Thiago? A gente não tem imagens do show, a gente tem uma imagem do cartaz aí, que é que traz a junção das histórias Marvel, Pixar, Disney, Star Wars e National Geographic, que vão ser as histórias que vão ser contadas nesse show. Então vai ser um show de Incrível, variedades. incrível. É um show de variedades, não é um show que tem uma história do começo ao fim. A orquestra vai executar a trilha sonora de alguns dos filmes e histórias desses estúdios, e aí a gente vai ter alguns solistas e cantores especiais convidados aí pro Magia e Sinfonia. Espetáculos semelhantes já aconteceram no Teatro Bradesco recentemente, a gente teve o show de 100 anos da Disney, e normalmente a gente vê algumas carinhas ali sempre aparecendo. A gente tem muitos cantores dos musicais Disney que acabam fazendo apresentações, então, embora ninguém tenha sido confirmado ainda para esse show, eu espero aí a gente ver o Thiago, que fez o Simba no outro Rei Leão, espero ver a Fabi Bang, que acabou de fazer Ariel pela segunda vez aí. Então a gente tem nomes que devem ser anunciados em breve. A venda dos ingressos começa hoje, dia 24 de julho, segunda-feira, às 11 horas. Então, se você quiser assistir Magia e Sinfonia, dá uma olhada aí nos ingressos, que eles já começaram a ser vendidos e tem desconto para quem tem cartão Bradesco. É bom deixar o link aqui na descrição do vídeo, viu, Thiago? A gente pode deixar, assim, o link para os ingressos. Pois é. Yeah. O que nós temos de mais notícias aí para finalizar o nosso cast? A gente teve 2 trailers aí, eu acho que um dos trailers mais esperados foi o trailer de As Marvels, que é o trailer que vai juntar a Brie Larson, a Iman Vellani e a Teyonah Parris, que é que faz a Capitã Marvel, a Miss Marvel e a Mônica, que vai ser o próximo grande lançamento da Marvel, do MCU, da Marvel Studios. O trailer já saiu. Eu não sou um grande fã de Vingadores e de Marvel, mas eu gostei bastante do trailer. Eu acho que ainda tem a questão que até o Bob Iger falou recentemente numa entrevista bem polêmica, que ele falou que
que ele reconhece que as produções da Marvel e da Lucasfilm têm caído o seu padrão de qualidade por conta da quantidade de filmes e séries que eles vêm produzindo. Então, eu acho que a gente ainda vai ver isso nos próximos lançamentos da Marvel, as Marvels aí tá incluso nisso, que aumentou muito, né, a produção com o Disney Plus, com as séries, e os produtores ainda precisam fazer os filmes para o cinema também. O custo dessas produções, a Disney tem cada vez tentado mais apertar o custo, porque a gente sabe que desde a pandemia aí a gente não viu o cinema voltar a ter a lucratividade que tinha no passado. Então é algo que preocupa, mas eu acho que pode ser um filme de sucesso. Não vai ser uma das maiores bilheterias, eu acho, da Marvel, porque a gente está vendo um renascimento, eu acho, do MCU. Se a gente olhar as bilheterias dos primeiros filmes do Homem de Ferro, lá atrás, do Hulk, a gente estava apresentando. A gente não, né? A Disney estava apresentando os personagens, e agora a gente tem a apresentação de novos personagens que vão fazer parte da próxima leva de Vingadores, que faz parte aí a Miss Marvel, por exemplo. Se a gente vê aí a montagem, quando a Disney vai montar os jovens Vingadores, a Miss Marvel faz parte desse grupo. Então eu acho que esse filme serve mais aí como uma introdução dos personagens, porque nem todo mundo assistiu a série Miss Marvel, mas ela acaba, a última cena da série é o início do filme, As Marvels, que a gente vê aí. Já deu para ver aí o que vai acontecer nesse filme. Você assistiu o trailer? Não, não assisti. A gente não tem aqui para passar? Tem, a gente tem o trailer aqui. Vamos subir o trailer para a gente passar. Eu não assisti. Você falou sobre o comentário do Bob Iger, né, em relação Uhum. a Lucasfilmes, em relação à franquia Marvel, à franquia Star Wars. Eu vou ser bem duro agora no comentário que eu vou fazer. Eu acho que a Disney, desde quando ela comprou as duas franquias, ela acabou com a história, ela acabou com as franquias, ela acabou com as franquias de Marvel, e essa é a minha opinião, tá? Você que tá me ouvindo aí, você que tá me assistindo, pode não concordar, mas eu acho que a Disney acabou, de fato, ela acabou com a história, com a franquia Marvel e com a franquia Star Wars, né? As modificações que a alta cúpula aí da diretoria de roteiristas da Disney tem feito, por exemplo, em torno aí da saga Star Wars, né, por exemplo, da franquia Star Wars, assim como Marvel, vem sendo desesperadora para quem é de fato fã da velha guarda, né? Para quem é fã, por exemplo, de Guerra nas Estrelas, quando era só Lucasfilmes, quando a Disney nem pensava em comprar a franquia, ou os próprios fãs de Marvel, né? Quando a Marvel ainda tinha ali toda a parte dos seus roteiros, quando ela tinha sua autoindependência, a impressão que dá é que a Disney trouxe essas duas gigantes franquias e pretendeu, e teve muita pretensão de transformar elas a sua forma de pensar. E isso é a impressão que eu tenho em cima das duas franquias, em especial Star Wars, por exemplo, que eu sou extremamente fã. Então, essa é a minha opinião. Uma opinião bem dura. Eu acho que a Disney vem acabando, destruindo as principais franquias que ela adquiriu: Marvel e Star Wars. Essa é a minha opinião. Bom, eu nunca fui fã de Star Wars e dos filmes da Marvel antes da Disney comprar esses dois estúdios. Então eu não posso falar enquanto os fãs raízes aí desses universos. Mas os números já contam uma outra história, de uma história de sucesso financeiro, né? As bilheterias, tanto da Marvel quanto
da Lucasfilm foram bilheterias que quebraram recordes. Mas Então sempre eu vai acho ter, que né, Thiago? Acho que o tema tudo bem, mas se você for sentar para conversar com um fã de Star Wars, com um fã de Marvel, e for discutir sobre os últimos roteiros dos últimos filmes, das últimas séries, você vai ver que eles estão completamente descontentes em relação aos últimos lançamentos da Disney em torno dessas duas franquias, né? Acho que o apelo Star Wars e Marvel vende muito, claro que vende. Isso não vai nortear o quanto a Disney tem modificado a história dessas sagas, a história dessas franquias, e que acaba mexendo com aquele cara que é o fã de velha guarda, aquele cara que está acostumado a um tipo de roteiro, um tipo de sequência, uma expectativa distinta, mexe muito sim. com quem é de fato fã, sabe? Mas vender, vai É. vender. Vai vender, lógico que vai vender. A Disney encontrou fórmulas, né? Tanto na Marvel quanto nos filmes Star Wars, a Disney encontrou fórmulas que ela replica em todos esses filmes. Esses filmes têm fórmulas. Se você pegar todos os filmes, você vai ter uma piada a cada tantos segundos, você vai ter uma cena de luta a cada tantos minutos. Existe uma fórmula que funcionou em questão financeira, de dinheiro, mas também tem essa crítica de que o cinema, enquanto arte, acaba se perdendo quando o dinheiro é o único objetivo, né. Então eu acho que existem essas críticas também. E aí, além de Marvel, a gente de As Marvels, né, que estreia dia 9 de novembro, a gente teve um outro trailer que saiu recentemente, que é o trailer da adaptação de Mansão Assombrada, que Haunted é Mansion. Haunted Mansion, né, que é uma das atrações originais da Disney, então foram atrações que tiveram o dedo do Disney lá atrás, quando ele estava construindo a Disneyland. A Haunted Mansion não abriu junto com a Disneyland, ela foi aberta depois, porque a Disney não tinha dinheiro para colocar a visão do Disney em prática, na época, né. Hoje a gente fala da Disney como uma empresa gigantesca, com parques muito lucrativos, mas quando o Disney estava querendo construir a Disneyland, todo mundo achava que ele era um louco, que aquilo era um projeto, fadado ao fracasso. A história contou outra versão disso, né, a Disney se tornou referência no mundo de parques temáticos e entretenimento, mas no começo não foi bem assim, então por isso que a Haunted Mansion não abriu junto com a Disneyland, e hoje é uma das atrações mais amadas, dos visitantes dos parques Disney, que ganhou versões, em diferentes parques, inclusive no Walt Disney World Resort, na Disneyland Paris, na Hong Kong Disneyland, que tem a melhor versão, e etcétera. Vamos dar uma olhada no trailer? Bora lá. Tô, assim, extremamente ansioso para assistir esse filme. Eu adoro a Haunted Mansion. Eu adoro, literalmente adoro a Haunted Mansion. É um trailer, é um filme que é dirigido pelo Justin Simien, é um ótimo diretor. A gente tem um elenco incrível de Rosário Dawson, Alden DeVito, então são assim atores muito foram muito bem escolhidos, eu acho, porque é um filme que, embora o filme seja Mansão Mal-Assombrada, não é um filme de terror, assim como a atração não é uma atração de terror. É um filme de comédia, né, é uma atração de comédia, onde se brinca muito com essa história de fenômenos sobrenaturais e etcétera. Então eu acho que muita coisa só pelo trailer, muita coisa da atração foi traduzida para o filme, muito mais fiel do que a versão com Ed Murphy que a gente teve nos anos 90, se eu não foi ou final Foi dos nos anos anos. 90 ou Foi, anos 2000. é. É. E eu não gostei daquela versão. Não, Então bizarra demais, bizarra demais. então eu Não era nem aposto Haunted bastante. Mansion, era Mansão Assombrada. Mansão Assombrada. É uma versão essa nova versão eu tenho um otimismo muito maior do que o que a gente viu no passado. Então eu acho que a gente tem aí
boas expectativas eu pelo menos tenho boas expectativas para esse novo filme, eu não vejo a hora de assistir. Eu acho que vai trazer bastante a história da própria atração, né, da Haunted Mansion, na qual o filme é inspirado. Haunted Mansion, que é uma atração icônica nos principais Sim. parques da Disney ao redor do mundo, né? Seja no Disneyland Tóquio, no Disneyland Paris, no próprio Walt Disney World Resort, lá no Magic Kingdom. Uma atração muito gostosa, muito legal, e um filme assim que tá vindo justamente para quebrar alguns paradigmas em relação à história da Haunted Mansion, e muitos fãs que gostam, né, dos bastidores dos parques da Disney, porque a Haunted Mansion tem a história, se for pegar a história da Haunted Mansion, da atração em todos os parques da Disney, tem muita coisa para desbravar, tem muita coisa legal, então esse filme só vai trazer mais público para querer conhecer, para querer entender um pouco mais dos bastidores dessa mansão assombrada que tanto alegra os fãs de Disney, de todos os parques da Disney no mundo afora aí, né, Tiagão? Tem duas coisas, eu torço muito por esse filme, porque eu quero ver a continuação da história, é uma história para além da história que a gente vê no parque, então eu queria ver a continuação, queria que esse filme se tornasse uma franquia, que é a intenção da Disney, tornar uma franquia de sucesso como foi Piratas do Caribe, que também foi baseada em uma atração dos parques. E, por outro lado, eu não quero que a atração faça tanto sucesso, porque eu tenho medo da Disney mudar a atração original por conta do filme. Por Então conta do filme, a gente viu Piratas do Caribe ter inclusões Você sabe que isso no aí é o filme. caminho natural, né, Thiago? Você sabe que isso é o caminho natural. É o Por caminho isso natural. É o por isso caminho que eu queria que o natural. filme fizesse sucesso, mas nem tanto, porque É o caminho natural, cara. E eu acho que se tem ele tudo para fizer virar muito franquia, assim. sucesso se ele E fizer muito sucesso diga-se de passagem, nós temos o diretor de Piratas do Caribe como diretor de Haunted Mansion. Não sei se é diretor ou roteirista, né? são os produtores. Os produtores de O Piratas do diretor Caribe. é o Justin Simien, que Justin Simien, fez Dear White People. Então, tem um bom elenco, tem uma boa produção, um ótimo diretor, tem tudo para dar certo. A pré-estreia aconteceu essa semana passada, e foi a primeira grande pré-estreia de Hollywood depois do começo da greve, né, porque a Sim. pré-estreia aconteceu no dia seguinte que a greve foi anunciada, a greve de atores e Atores. roteiristas. A de roteiristas já estava acontecendo, aí começou a greve de Os atores. atores adaptaram. E aí virou um evento, um tapete roxo lá, tapete vermelho, que foi o evento, foi no Disneyland Resort, na Califórnia, e aí o tapete vermelho, o roxo, estava vazio, porque os atores não puderam comparecer ao evento, então quem passou pelo tapete vermelho foi o Mickey e a Minnie, e alguns dos cast members das atrações Haunted Mansion nos parques Disney ao redor do mundo. Foram os convidados especiais, porque a gente não pôde ver o elenco do filme passar pelo tapete vermelho. Pois é, coisas da vida, né? Então acho que é isso aí, né, Thiago? Acho que nós encerramos aí as notícias, as principais notícias do mundo mágico de Walt Disney para você curtir nesta semana. Para você que está nos ouvindo nas principais plataformas de podcast, você está com muita sorte, porque está ouvindo no mesmo dia que nós gravamos no mesmo dia que nós gravamos esse episódio. Pronto, quem sabe faz ao vivo, viu? E também você vai poder curtir as gravações do nosso cast, do nosso primeiro episódio do Rádio Diz Podcast no YouTube, a partir de segunda-feira, às 9 horas da manhã, no canal The Morning Disney Show. Se você ainda não assina o canal The Morning Disney Show, basta chegar no YouTube e digitar The Morning Disney Show ou youtube.com/The Morning Disney Show.
você vai acessar a playlist Rádio Diz Podcast. Você também vai poder assistir diretamente do site Canal 1928, Cultura Diz. Um super canal com novidades, notícias quentinhas, artigos maravilhosos e inteligentes, produzidos pelo nosso querido co-host Thiago Toshio. Muito obrigado para vocês que nos ouviram muito obrigado para vocês que nos ouviram nas principais plataformas de podcast e para você que nos assistiu através do YouTube durante 1h e 25 minutos. Primeiro episódio, nós chutamos um tempo de 40 e chegamos a 1 hora, hein, Tiagão? É, sempre assim, né? A gente vai adaptando. O 2 vai para 3, 4 horas, 5. É um prazer falar de Disney. A gente fica aqui 24/7 só falando de Disney se deixar, né? É isso aí. Eu queria agradecer todo mundo que teve a paciência aí com a gente nesse nosso primeiro episódio, que teve alguns deslizes, mas a proposta eu acho que é essa de ter uma conversa informal de 2 fãs Disney com outros fãs Disney que estão aí assistindo, comentando, a gente vai responder os comentários também, então desejo a todos aí uma boa semana e aí a gente tem um segundo episódio semana que vem. Com certeza, com certeza. E é isso mesmo, é aquele negócio, aqui é papo direto, papo reto, e nós vamos sempre falar tudo do jeito que tiver que falar. Aqui nós não vamos ler roteiro, nós não vamos falar bonitinho, vai ter muito erro, não vai ter edição, até porque a gente precisa se preparar para as próximas semanas, porque isso aqui vai virar live logo em breve, né, Thiago? Se Deus quiser. A gente só precisa treinar mais, né? Errar menos, né? A gente vai fazendo podcast aí, a gente vai sortando do jeito que dá e vamos tentando. Muito obrigado, pessoal. Obrigado mais uma vez. É uma honra estar aqui com o Thiago nessa super parceria com o Rádio Diz Podcast, um podcast diferente, com uma pegada diferente, uma proposta nova para você, fã de Disney. Vamos trocar sempre ideia sobre o mundo mágico e eu vejo vocês aqui na edição número 2. Valeu? Obrigado, hein, gente? Uma Have boa a semana magical pra day. todos. Tchau.